A próxima oradora inscrita, a senadora Vanessa Graziotin, pelo tempo regimental. Senadora. Muito obrigada, senhora presidente, senadora Ana Rita, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu quero primeiro fazer um breve registro lamentar um fato ocorrido no dia de ontem na cidade de Parintins, a ilha Tupinabaranda, uma cidade conhecida mundialmente por realizar uma das maiores e mais belas festas folclóricas do mundo. Ontem viveu um dia terrível. Uma rebelião ocorrida na penitenciária, onde pessoas foram mortas de uma forma brutal. Então, eu espero que todas as providências estejam sendo tomadas para que a violência não se alastre ainda mais, como vem ocorrendo no Brasil, e infelizmente algo terrível que aconteceu ontem na cidade de Parintins. E aqui quero dar o meu abraço carinhoso àquela gente, àquele povo que vivenciou esses momentos que eu não quero nem aqui falar, senhora presidente, mas pessoas que foram mortas, assassinadas na rebelião e tiveram partes do seu corpo jogadas através do muro, algo que não dá nem para comentar e falar. Então fica aqui minha solidariedade ao Estado do Amazonas, a Parintins, principalmente aquelas pessoas que tinham parentes que estavam cumprindo penas e que sofreram com o ocorrido no dia de ontem. Mas, senhora presidente, senadora Ana Rita, eu quero dedicar no dia de hoje o meu pronunciamento a um tema que tem transpassado os debates presidenciais, os debates nessa casa, e que tem importância singular para o desenvolvimento do nosso país. Eu me refiro aos recursos do pré-sal e à importância da Petrobras. Acabamos de ouvir um belo pronunciamento feito pelo senador Humberto Costa, que tocou a respeito da importância do petróleo e como essa atividade deverá bancar ações do desenvolvimento, não só econômico, mas principalmente social no nosso país nos próximos anos. Desenvolvimento, sobretudo, na educação e na saúde. As alegações de que a exploração do pré-sal é uma opção equivocada para o país merecem uma reflexão mais séria e aprofundada sobre esse tema. É muito preocupante que um recurso dessa magnitude seja desprezado ou até mesmo secundarizado. Nos últimos 12 anos, a Petrobras deu um extraordinário salto tecnológico que a tornou capaz do feito inédito, ou seja, a extração de petróleo a 7.000 metros de profundidade e a mais de 200 quilômetros da costa. Com o governo da presidenta Dilma, senhora presidente, a produção do pré-sal ultrapassou a marca histórica de 500.000 barris diários, apenas 8 anos após a descoberta de uma das maiores jazidas de petróleo do planeta, que é o pré-sal. Graças ao pré-sal, cujas reservas podem chegar a 35 bilhões de barris, o Brasil dobrará a produção de petróleo até o ano de 2020, chegando a 4,2 milhões de barris diários, tornando-se um dos maiores produtores e, quem sabe, exportadores de petróleo no mundo. E eu quero aqui, senhora presidente, dizer da importância de destacar que o modelo de partilha construído pelo governo do presidente Lula, aprovado pelo Congresso Nacional, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e construído pelo governo com a participação decisiva de um companheiro que pertence aos quadros do meu partido, o PCdoB, Haroldo Lima, na época em que era diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo. O modelo de partilha garante que a maior parte dos lucros da União e a exploração subordinada do pré-sal será do povo brasileiro, ou seja, estará
atrelada ao projeto de desenvolvimento industrial e tecnológico do Brasil, dinamizando várias cadeias produtivas também. Eu tenho certeza que muita gente gostaria abertamente de falar contra o regime de partilha, mas não se sente encorajado nesse momento eleitoral, porque a diferença do sistema de partilha com o sistema de concessão, que era o único existente, é que o sistema de concessão dá uma área toda para uma empresa privada, ou para a Petrobras, que é uma empresa com a maior parte do capital público, mas é uma empresa. No da partilha, não. A maior fatia da lucratividade oriunda daquela atividade ficará para o Estado brasileiro. E o Congresso Nacional já definiu para quê? Para ser aplicada 75% em educação e 25% na saúde. No passado, senhora presidenta, o Brasil optava por comprar navios e plataformas no exterior, que é uma outra questão que eu levanto aqui, gerando emprego e renda lá fora, em outros países do mundo. Com os governos Dilma e Lula e Dilma, nós assistimos o renascimento da indústria naval brasileira, que hoje emprega 78 mil trabalhadores contra apenas 3 mil no governo do PSDB. Repito, 78 mil trabalhadores. O Rio de Janeiro, e quem é do Rio de Janeiro sabe falar muito bem disso. Eu estou lá longe, no Amazonas, mas o Rio de Janeiro, que abriga o estado do Rio de Janeiro, as maiores indústrias, empresas, estaleiros de produção de navios e plataforma, sabe perfeitamente o que significou a decisão do ex-presidente Lula, de Dilma, de garantir uma fatia importante das compras em território nacional. Nas próximas 3 décadas, o petróleo que jorra das profundezas do mar deverá, como aqui já dito pelo senador que me antecedeu, destinar cerca de 1,3 trilhão de reais à educação e à saúde. E isso, repito novamente, graças à nova legislação construída nessa casa e sancionada pela presidenta Dilma no ano de 2013, ano passado. Eu acho, senhora presidente, importante destacar ainda que o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tentou, de todas as formas, privatizar a companhia, vendendo quase 70% das ações da empresa que dão direito a dividendos sobre os seus lucros. Faltou pouco, aliás, faltou muito pouco, para abrir mão também do controle estatal sobre a empresa e vender a mais valiosa das nossas empresas, como fez com tantas outras riquezas do povo brasileiro. Recordar que o projeto que chegou à casa, que mudava o nome de Petrobras para Petrobras, não perdurou mais do que uma semana, graças à grande mobilização, não só de parlamentares da oposição, mas a grande mobilização do povo brasileiro contra isso, que fez com que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recuasse da sua iniciativa. Para que isso não se repita, senhora presidente, eu quero dizer que faço esse pronunciamento, não porque estamos vivenciando o momento eleitoral, não. Eu quero dizer que eu apresentei uma PEC, que ela tem o número de PEC número 15 de 2014, uma proposta que proíbe a privatização da empresa, pelo menos até o ano de 2050. Gostaria que fosse para sempre, mas pelo menos até o ano de 2050. Então, eu não estou me falando por uma questão de que meu partido apoia a presidenta Dilma. É de uma política que está certa e que é a melhor política para o Brasil e para o povo brasileiro. Com o presidente Lula e com Dilma agora, a empresa renasceu, valorizou-se, investiu como nunca em tecnologia, tornou-se capaz de buscar a 7 mil metros de profundidade o petróleo que se transformará em mais educação, em mais saúde, em desenvolvimento econômico e social para o país. Com o pré-sal, nossa produção média passará de 1,9 milhão de barris dia em 2013 para 5,2 milhões no período de 2020 a 2030. Serão cada vez mais
mais escolas, hospitais, médicos, professores. Dessa forma, além de petróleo, a Petrobras produz as grandes transformações da nossa história. Em 2002, a Petrobras não valia mais do que 15 bilhões de dólares. Hoje, o valor de mercado da empresa foi multiplicado por 7, mais de quase 111 bilhões de dólares. E isso de mercado, porque o valor real da Petrobras é muito maior. Os investimentos, prestem atenção quem nos escuta, os investimentos da empresa, que em 2002 eram menos de 19 bilhões de reais, em 2013, ano passado, saltou para 104 bilhões de reais. 104 bilhões de reais. Ou seja, o que mostra que o valor real da Petrobras é muito maior do que o valor que o mercado diz que ela tem hoje. Graças a essa decisão estratégica, a produção, que era de 1,5 milhão de barris diários em 2002, subiu para quase 2 milhões em 2013 e não para de crescer. Outro fator que precisa se ter atenção é o uso das plataformas construídas no Brasil. Em 2001, eu aqui quero lembrar, tristemente, a plataforma importada, construída fora do Brasil, a P-36 explodiu, matando 11 trabalhadores e levando para o fundo do mar um investimento de 350 milhões de dólares. Fatalidade? Não. Erros em projetos, manutenção e operação, segundo o próprio relatório da Agência Nacional de Petróleo e da Marinha. A construção de navios e plataformas do Brasil, além de trazer mais empregos, desenvolvimento, também trouxe mais segurança na exploração de um ativo que disse é fundamental e estratégico para o nosso futuro. Em junho de 2014, por exemplo, agora recentemente, a presidenta Dilma foi muito criticada por uma decisão acertadíssima que tomou, porque anunciou a contratação direta da Petrobras para produzir em 4 áreas do pré-sal. A decisão tomada em defesa da soberania e dos interesses do Brasil configurou-se na maior contratação de petróleo já efetuada no mundo, superando inclusive Libra, que, aliás, somando esses 4 contratos concedidos diretamente à Petrobras, a produção de Libra, juntas, a Petrobras deverá produzir entre 18 e 26 bilhões de barris de petróleo equivalente, dentro, repito, do regime de partilha que garante a maior parte da riqueza ao povo brasileiro. Eu já estou concluindo, senadora Ana Rita. No mesmo mês de junho, que a presidenta tomou essa decisão, criticada pelo mercado, porque o mercado queria que fossem as multinacionais e não uma empresa brasileira a explorar essa riqueza. No mesmo mês de junho, apenas 8 anos após a sua descoberta, a produção do pré-sal ultrapassou a marca de 500 mil barris diários, contrariando os críticos que diziam que o pré-sal era uma ficção eleitoreira, que a Petrobras e o governo federal cometeram um grave erro ao buscar um regime diferenciado para a exploração e produção dessa enorme riqueza. O regime de partilha, repito, adotado para as novas contratações do pré-sal, além de ser o mais apropriado para áreas de menor risco, possibilita uma maior distribuição da riqueza do petróleo para toda a sociedade brasileira, principalmente para aqueles que mais precisam. E eu aproveito aqui, concluindo o meu pronunciamento, senadora Ana Rita, para registrar dessa tribuna, desse plenário, um artigo muito esclarecedor, publicado no jornal Folha de São Paulo deste domingo, assinado pelo jornalista Jânio de Freitas, onde ele aponta de forma precisa a importância do pré-sal e as incongruências perpetradas pelas críticas feitas no calor do debate eleitoral. A Petrobras é muito maior do que um processo eleitoral no Brasil, porque dela, inclusive, depende o futuro da nossa nação. E, para concluir, peço de Vossa Excelência que gostaria muito de ler o artigo de Jânio de Freitas. Não podendo, solicito que seja inserido nos anais da Casa, senhora Presidenta, e muito obrigada.